E aí inicia-se uma guerra civil. Tem o Sun Yat-sen, o sucessor, ele morre em 1925, depois o Chiang Kai-shek assume o lugar dele. A China passa por um momento de guerra civil dos nacionalistas contra os comunistas ganham essa guerra civil e o sucessor do Sun Yat-sen, o Chiang Kai-shek, foge com as tropas dele para Taiwan. Então ele leva basicamente o governo nacional para a ilha de Taiwan. Então leva a bandeira hoje de Taiwan é a bandeira da China continental entre 1912 Dá uma colocada depois na bandeira, por favor. Então, Isso 1900 e... isso, Taiwan é devolvido aos chineses em 1945 e alguns anos depois o governo da China, a República da China, é derrubado pelos comunistas, o Mao. Então o grande é basicamente Mao contra Chiang Kai-shek, que por muitos anos estão nessa fase de guerra civil. Os comunistas ganham e o Chiang Kai-shek, isso é a bandeira e o símbolo do KMT, que é o principal partido dessa época, é essa bandeira azul com o sol, e o vermelho simboliza o sangue derramado durante a Revolução Chinesa, que leva ao fim da China Imperial, no início do século XX. Então a China passa, essa China milenar passa por um processo de mudança total em função dessa humilhação que a China sofre do Ocidente. Essa grande China que se chama Reino do Meio, tão enfraquecida que precisa ceder vários portos, Hong Kong, aos britânicos, Macau, aos portugueses, e claramente não é capaz de se defender contra países que são tecnologicamente muito superiores. E essa fase é hoje conhecida na China como o século da humilhação, quando realmente uma grande nação passa por um momento em que ela é totalmente à mercê das forças, de outras forças. E nessa instabilidade, inclusive, o Japão invade a China nos anos 30, 1931, o Japão invade. Ou seja, a China passa um caos total nessas décadas pós-império. O Chiang Kai-shek, o Sun Yat-sen e depois o Chiang Kai-shek tentam de alguma maneira estabilizar o país, não conseguem, porque o Mao é um excelente general militar. Ele consegue mobilizar a população rural e vence a guerra civil. E aí você tem uma foto só do Chiang Kai-shek, que é o querido dos Estados Unidos, porque ele é fortemente anticomunista. Que é conhecido como generalíssimo. Também um bom general, mas ele não consegue se impor durante essa guerra, em parte porque, além de combater os comunistas, ele tem que lidar com a invasão japonesa, que vai do início dos anos 30 até o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas até o Japão 45. se aproveita dessa divisão, então, para invadir? Sim, porque esse é um caos total. Na verdade, por um bom período, a China não há um poder central. Então há vários grupos que dominam regiões diferentes, com legislação diferente. A China está quase passando por um processo de desintegração. Poderia se tornado vários países. Sim. Havia um risco real de que isso ocorresse. Fome, pobreza. Não, naquela época foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe. E aí, inclusive naquela época, o Ocidente não queria isso, porque queria, num contexto pós-Segunda Guerra Mundial, uma China minimamente estável, que não se sabia, que a princípio o Chiang Kai-shek era anticomunista, então a China era para ser um aliado do Ocidente. Claro que como aí o Mao se impõe, o Chiang Kai-shek foge com suas tropas para Taiwan, e aí obviamente o jogo muda. Aí os Estados Unidos dizem, peraí, a gente ia... porque os Estados Unidos brigam para incluir a China no Conselho de Segurança. O Roosevelt, depois, nessa fase, preparando o pós-Segunda Guerra Mundial, ele diz, é importante que a gente inclua a China como grande potência. Então, assim, de certa forma,
A expectativa é que a China seja talvez até uma democracia, ou pelo menos um país que possa ser um contrapeso relevante à União Soviética. Só que o Chiang Kai-shek perde, foge e diz, por enquanto, a República da China está em Taiwan, mas já já a gente vai voltar para a China continental e derrotar os comunistas. E aí, obviamente, acontece uma situação interessante, porque o Chiang Kai-shek e as tropas chegam em Taiwan e lá ninguém fala chinês. Eles falam japonês e algumas pessoas falam chinês, mas claramente culturalmente tem uma relação, mas assim, poucas pessoas têm influência em mandarim, né? Então é um país muito diferente e eles se rebelam contra a ocupação chinesa. Eles fazem uma grande rebelião. E isso produz um terror. O Chiang Kai-shek se torna um ditador lá. E assim, tem uma perseguição, morre muita gente, milhares e milhares de pessoas. Japoneses? A população local. Também há uma população chinesa lá, de vários chineses que migraram ao longo do tempo para lá. Mas o Chiang Kai-shek dá vantagens políticas àqueles que chegaram com ele fugindo dos comunistas. Então tem meio que uma sociedade estratificada. Assim. Em resposta a essa rebelião, o KMT, o Chiang Kai-shek, impõe lei marcial por décadas. Então lá é uma ditadura de um partido único, totalmente anticomunista. E em função disso eles recebem apoio político do Ocidente, mas nada de democracia. E ao mesmo tempo os comunistas se consolidam na China continental. E o engraçado é que os chineses, a República Popular da China, comunistas, tem início em 49, e em Taiwan estão os nacionalistas, que chamam como Taiwan? República da China. Aí tem a República Popular da China e a República da China. Uma baita confusão, exato. E os chineses têm a sua bandeira, se puder só mostrar a bandeira da China hoje, que é uma bandeira diferente. Tá. Com simbologia diferente, e os taiwaneses mantêm, né, sua bandeira da República da China, querendo voltar, ocupar toda a China continental e dizer: nós somos a China legítima. Entendi. Não eles. E inicialmente quem representa a China na ONU, essa é a bandeira chinesa. Então temos duas Chinas, de repente. Aquelas estrelas, o que significam? Isso, na verdade, isso tá inspirado na ideia do Partido Comunista. E essa bandeira hoje é a bandeira oficial da República Popular da China, enquanto a bandeira de Taiwan é a da China entre 1912 e até 49, e hoje é de Taiwan. Só que os comunistas, obviamente, dizem que essa galera lá em Taiwan perdeu a guerra, acabou. A gente quer incluir Taiwan, e essas pessoas não devem, eles precisam aceitar que foram derrotados. E Taiwan voltará a fazer parte da China continental. Mas o Chiang Kai-shek diz: cara, nada a ver, nós somos a China real. Então não há uma tentativa de dizer nós somos um país separado. Eles dizem: nós somos a China. A intenção era retomar a China continental. Só que daí tem uma crise militar, tem alguns confrontos militares, e os Estados Unidos intervêm para ajudar os taiwaneses, na expectativa de que lá na frente os taiwaneses vão retomar o controle de toda a China continental. E aí a China percebe: cara, a gente precisa de amor.